Então, esse diagrama de atividade, o que é que ele representa aí? Ele representa um procedimento dentro do seu sistema. Como, por exemplo, cadastrar item, como checar tal coisa, como tirar pedido, fazer a expedição de pedido, são coisas que estão dentro do seu sistema aí, tá certo? Então, eles são baseados nos antigos fluxogramas, tá certo? Só que ele traz um conceito que o fluxograma não tinha, que é o conceito de atividade concorrente, tá certo? Então, por exemplo, aqui é um fluxogramazinho que é um padrão mundial, né? Vocês já devem ter visto quando pagaram P1, eu acho, tal. Então, início, entrada de dados, do número 1, número 2, faz um teste aqui, etc., imprime o resultado, tal. Então, início, meio e fim, tá? Fluxograma. Então, esse diagrama de atividade, ele vem exatamente para mostrar como os procedimentos, as coisas se dão dentro do seu sistema. Então, por exemplo, professor, o que é um processo desse aí? É um caso de uso, por exemplo, tá certo? É um conjunto de casos de usos, tá certo? São coisas que estão sendo feitas destacando a lógica, né, dessa tarefa, desse método, como é que as coisas acontecem. Qual é a simbologia? Tá? Então, vou só repassar aqui, ó. Símbolo inicial, que é a bolinha preta, fechada, tá certo? Então, é onde começa. Então, eu tenho que saber onde a atividade começa. Eu tenho aqui a atividade, que é um retângulo, que na verdade não é um retângulo, né? Isso é uma elipsezinha, né? Tá certo? E eu tenho uma transição. O que é a transição? É uma conexão entre uma atividade e outra. Então, a atividade A vai ser concluída e vai para a atividade B. Tá certo? Eu posso ter também decisão, como no fluxograma aqui, ó. Eu vi uma atividade, quando chegou aqui tem uma condição 1, eu faço B, condição 2, eu faço C. E aí, veja bem, uma transição dessa, ela pode ter uma condicional. Professor, o que é essa condicional aí? É o que ele chama aqui de guarda, que eu vou fazer a transição de A para B se essa condição for verdadeira. Tá? Então, é como se tivesse um if. Tá? Então, eu estou condicionando sair de A para B se essa condição for verdadeira, o que ele chama de guarda. Tá? Aqui, veja bem, eu posso ter duas formas de mostrar aqui um ponto de junção, tá certo? Que esse ponto de junção aqui, ó, é usando o símbolo da decisão. Eu vim de uma atividade B, uma atividade C, chegou aqui, e aí ele faz a junção que, vindo de B e C, espera para sair para D. Tá? Então, é uma forma de fazer. Ou a ideia aqui de concorrência explícita aqui, ó. Eu vim com A e eu fiz um fork aqui, ó, uma divisão para C e D. Professor, quem vai executar primeiro aí? Não interessa. Quem terminar primeiro espera pelo outro. Então, por exemplo, se C terminar primeiro e D levar o dobro do tempo, ele vai parar e esperar aqui. Então, só transaciona para E quando terminarem os dois. Tá certo? Então, são duas atividades independentes aqui. Tá? Como se fossem processos concorrentes aqui. São processos concorrentes. Aí, veja bem, não é muito comum, mas você pode ter o envio de um sinal. O que é um sinal? Impressora sem papel, por exemplo, faltou túnel, não tem o produto, alguma coisa. Então, você envia um sinal para sinalizar alguma coisa que aconteceu. É um evento externo, ou você recebe um sinal. Então, enviar essa setinha pontuda e o receber esse outro símbolo aqui de baixo aqui. E a atividade final, que é a bolinha preta com um círculo em volta. Então, você sabe que ali acabou aquele processo, acabou aquela atividade. Tá certo? Aí, veja bem, aqui traz um conceito novo que não tinha nos outros lá, que é a ideia de raia, ou swim lanes, que é o quê? Como se fosse na natação. Ó. Ele começa aqui pelo gerente, o gerente faz a atividade A e o cliente tem que fazer a atividade B, que é o quê? Preencher em campo, digitar a senha, fazer alguma coisa. Depois que ele faz isso, vem para C aqui e termina a atividade. Tá certo? Então, isso aqui dá a ideia de concorrência e papéis diferentes dentro da atividade. Tá? Aí, a história do fork e do join que a gente mostrou lá, tá certo? O fork é divisão de fluxo e o join é uma junção, tá? Eles são concorrentes. Vamos aqui para os exemplos. Pronto, tá aqui um exemplo aqui, ó, tá certo? Dá uma olhada nessa figura aqui, ó. Símbolo de início, símbolo de fim, tá certo? Eu posso ir para o fim por caminhos diferentes, ó. Eu não preciso ir por um caminho só. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui uma atividade procurar bebida. Tá certo? Então, procurar bebida. Então, aqui é o seguinte, tem uma guarda aqui. Qual é a guarda aqui? Achar café. Se eu achar café, eu saio de procurar bebida e venho para cá. Aí, aqui, nesse ponto pretinho aqui, ó,
eu tenho o quê? Um ponto de subdivisão, é um fork, né? Eu vou ter aqui 3 atividades concorrentes. Colocar café no filtro, adicionar água à máquina e pegar uma xícara. Professor, quem é que vai chegar primeiro? Essas duas aqui, elas têm um ponto de sincronização aqui, é um join aqui, ó. Colocar café, colocar filtro na máquina e tal. Se terminou primeiro, ele espera por esse outro aqui. Adicionar água à máquina, porque ainda está esquentando a água, sei lá, alguma coisa não está. Então, de repente, vai esperar. Então, esse aqui é um ponto de junção que sai para uma única atividade, que é ligar a máquina. Aí, veja bem, aqui, ó, pegar a xícara, vem para cá. Se chegou primeiro, vai esperar essas duas terminarem. Quando terminar, ele vem para cá, ó. Colocar café na xícara, beber, encerrou. Aí, veja bem, não tem café. Eu vou procurar o quê? Se tem Coca-Cola. Se eu achei uma Coca, eu pego uma lata de Coca, bebo, terminou. Se eu não achei nem Coca nem café, eu venho para cá e termino. Então, isso aqui é um exemplo de um procedimento, de um processo, de como as coisas acontecem dentro do seu sistema. Então, você vai especificar a lógica aqui. Professor, essa atividade é o quê? Pode ser um caso de uso ou um conjunto de casos de uso. A conexão entre casos de uso. Então, você pode considerar uma atividade dessa aqui como sendo um método, né? Uma coisa que está acontecendo lá e você vai juntar. Tá? Tranquilo? Beleza aí? Ó, o outro caso aqui, ó. Início e fim. Então tá aqui, ó. Efetuar pagamento. Esse pagamento pode estar vencido. Se ele está vencido, ele vem por esse caminho aqui, ó. Se ele está não vencido, eu vou ter aqui uma decisão. Se esse pagamento é de pessoa física ou se é de pessoa jurídica. Então, para a pessoa física, tem um procedimento de calcular valor ali de um jeito. Tá certo? É um polimorfismo aqui, né? Ó. E se for pessoa jurídica, eu vou calcular de outra forma, tá certo? Então ele vem para cá e encerra aqui o processo, tá? E se for vencido, ele gera duas situações aqui, ó, apresentar juros, acrescentar juros, aumentar a carência, essas duas esperam junto aqui, ó, e daqui eu vou lá para cima para saber se tá vencido, eu vou saber se é pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Uma decisão aqui, então vai fazer de um jeito ou de outro e encerrar. Tá certo? Então é outra atividade aqui, simples, sem ter as raias, tá? Outra simplesinha aqui, ó. Estado inicial. Selecionar local. Então aqui é a contratação de uma obra, ó. Contratar arquiteto. Veja que não tem condição nenhuma. Selecionou local, já vem para contratar arquiteto. Tá certo? Em seguida, fazer orçamento. Aí, veja bem, quando chega aqui tem uma decisão. O orçamento foi aprovado, continua, não foi, volta para refazer. Tá um valor que está roçado a mais, está calculado errado, alguma coisa e tal. Vem para cá, aprovado, aprovado. Aí tem um fork aqui, ó, uma bifurcação, duas atividades em paralelo. Fazer trabalho no local e fazer trabalho em outros setores. Aí chegou aqui, ó, um join, uma união. Professor, esse aqui terminou primeiro, esse outro vai esperar por esse outro aqui. Quando os dois estiverem prontos, ele junta e sai para concluir a obra. Tá certo? E aqui está aqui, ó, estado final. Tá certo? Então, você vai especificar a lógica interna de determinados procedimentos dentro do seu sistema. Tá? Então, por exemplo, as raias. O que são as raias? Aquela definição de papéis, tá certo? Então, são úteis para você modelar notadamente coisas empresariais, tá certo? Então, essas linhas implicam em concorrência ou pelo menos independência, tá? Então, é como se eu tivesse papéis, definição de papéis aqui, tá? Aqui, ó. Cliente. Solicitar produto. Daqui ele deriva para vir para esse ponto de junção aqui, ó, tá certo? E manda aqui processar pedido na equipe de vendas. E daqui ele manda para o estoque coletar material e enviar pedido. Então, se esse aqui chegar primeiro, vai esperar até esse aqui terminar. Então, um ponto de junção, ele vem para cá, um ponto de divisão aqui, ó, tá certo? Um fork aqui, receber pedido no cliente, tá certo? E cobrar do cliente a parte de vendas aqui. Então, veio para cá, juntou, o cliente pagou, encerrar pedido. Encerrar a atividade. Então, aqui você pode ter, por exemplo, no caso de Tauan e João Arthur, né? No caso dos meninos da história da doação de lixo eletrônico lá, então você tem o doador, o receptor, tem o transportador, né? Então, você vai ter essa condição de montar essas subdivisões aí. No caso de Eliana, de Isabel de Lucas, por exemplo, a questão do orientador, né, do grupo de oração. Então, ele vai ter uma linha dessa, o participante,
né, sei lá, o mediador, então você vai ter condições. Então vai postar material no grupo, né? Então automaticamente esse material está disponível lá, vai para o participante, ele vai consumir, vai ler, vai processar, vai lidar com aquele material, aí ele vai postar uma avaliação, aí essa avaliação vem para o orientador, né, o coordenador do grupo, aí ele vai avaliar, avaliando, ele dá um retorno para o participante, aí o participante dá um ok, sei lá, e assim vai. Então você vai pensar em modelar. Veja bem, a questão do diagrama, olha outro caso aqui, ó. Eu tenho um usuário e o sistema, né? Então, 2 papéis aqui, ó. Então, começa aqui, ó. Esse é um comentário, ó, esse tracejadozinho com isso aqui, sistema na tela principal. Começa, seleciona a opção pagamento de conta. Então, o usuário seleciona, vem para o sistema, abre a conta, abre a janela de pagamento de conta e volta para cá. Selecionar a opção. A opção pode ser cancela, a opção pode ser continua. Tá certo? Então, se for cancela, ele solicita cancelamento e vai fechar a tela e encerrou. Se a opção for continuar, ele vai inserir os dados, vai clicar em OK, o sistema abre a janela de password, seleciona a opção cancelar, ele fecha e sai. Se na opção continua, vem para o sistema que verifica a senha, tá certo? Senha incorreta, volta para pedir de novo. Se está ok, efetua pagamento, fecha a tela de encerramento, encerrou o sistema. Encerrou a atividade. Então aqui, 2 raias, né? 2 swim lanes, e no caso, um agente aqui, usuário, e o outro sistema. Então veja que você vem lá do diagrama de sequência, tá certo? Que você tem os atores, né? Os objetos, etc. e tal, e você pode ir lidando. Veja que aqui no sistema você pode estar representando vários objetos lá. Por exemplo, o controle, o banco de dados, o isso e aquilo, o banco daquilo, a tabela não sei de que, lá está aqui em sistema. Então você congregou aqui, você simplificou, você não está entrando naquele nível de detalhe, chamou de sistema. E o usuário é o atorzinho que vai pedir e vai interagir. Então você vai pegar, vocês fizeram 6 diagramas de sequência. Então o diagrama de sequência arredondadozinho com as correções que vocês fizeram, você vai agora, a partir dele, vai fazer 3 atividades. Então, como ele é mais complexo aqui, é mais trabalhoso, a gente vai fazer 6, a gente vai escolher 3 principais e vai modelar aqui, certo? Para apresentar na semana que vem. Olha a outra aqui, ó. Gerente, setor de pessoal, análise financeira e gerente de RH. Começa aqui, ó, criar requisição, o gerente pede. Esse setor verifica se ela está ok. Se ela não possui mudança de cargo, vem para análise financeira aqui. Se for outro caso, vem para verificar promoção. Chegou aqui, ó, promoção inválida, análise de promoção, promoção aprovada ou rejeitada, tá certo? Volta para recomeçar de novo aqui, ó. Tá certo? Então, é exatamente você mostrando como é que o processo ocorre, tá? Então, esse é o diagrama de atividades. Professor, eu posso reutilizar? Pode, ó. Esse ancinho aqui, essa marcazinha aqui, ó, tá certo? Ó, separar produto é uma atividade que eu fiz à parte. Então, eu comecei aqui, eu vou uma bifurcação, ó, separar produto. Eu estou chamando outro item aqui, tá aqui embaixo, ó. Separar produto, atualizar estoque, retirar item, embalar item e fechou. Então, é como se fosse um call aqui, ó. Estou chamando aqui um método para executar aqui a parte. Então, eu estou referenciando esse cara aqui, ó. Tá certo? Então, eu começo a ter atividades mais complexas na medida em que eu estou fazendo a modularização aqui, ó. Gerar nota fiscal, enviar item. Tá certo? Fechou aqui. Então, eu estou fazendo o quê? Uma chamada de um processo à parte aqui. E aí, pessoal, tranquilos? Tem alguma dúvida? Gente? Tranquilo, professor. Não é? Aí, veja bem, aqui isso não é muito comum não, tá? Essa questão aqui é o seguinte, ó. Eu posso ter um depósito de dados aqui, ó. Recebe pedido e gera um objeto pedido aqui que vai ficar à disposição para outro item que é aprovar pedido. É como se eu tivesse aqui passando um parâmetro, mas ele é um depósito de dados, é um armazenamento temporário que eu estou criando aqui, tá certo? Outra forma de representar isso é aqui, ó, a ideia de PIN, tá? Então eu tenho aqui, ó,
eu gerei pedido e pedido é transportado e vai ser consumido pelo outro item que é aprovar pedido. São duas formas, pode aparecer só para você saber. Não é muito usual, tá? Olha aqui, ó, processar venda, recebe esse objeto produto aqui, ó, tem um fork aqui, uma subdivisão, ó, produto vem para separar produto e produto é passado também para gerar nota fiscal aqui, ó. Separar produto, ele é um item, um módulo que está sendo chamado aqui, ó. Isso aqui é um include aqui, né? Tá certo? E aí, no caso, ele faz o quê? Ele já vem para esse ponto aqui, ó. Aliás, ele começa aqui, né? Ó, começa nesse ponto aqui. Mas ele recebeu esse produto e cliente como informação aqui. E aí eu tive aqui uma bifurcação aqui, ó. E vou enviar itens, tá certo? Ele recebe informação da nota fiscal aqui, tá certo? E manda gravar aqui num objeto número do SEDEX, ele gera uma saída para quem vai trabalhar com processar venda. Enviou itens e encerrou. Então isso aqui é uma outra forma com a ideia de PIN, com a ideia de chamar módulos, né, da modularização, tá certo? E esses objetos intermediários que servem como uma espécie de depósito, armazenamento temporário de dados aqui. O que mais aqui? Ó, aqui, ó. Você tinha aqui no seu diagrama de classe, ó, o cliente, o pedido, a nota fiscal e o item, tá certo? Então, esse modelo aqui, ó, ele está fazendo esse relacionamento aqui, essa representação desse diagrama de classe aqui, ó, tá certo? Processar a venda, vem aqui, ó, separar produto, etc, tal, né? E as informações de item, de cliente, bifurcou aqui, juntou, enviar itens, pedido enviado, pedido aqui, ó. Então, esse pedido foi gerado a partir da solicitação do cliente com base nos itens e gerou a nota fiscal.